Olá, queridos, a graça e a paz. Eu sou Adriana Lima, do Conectados à Luz. Estou aqui para trazer uma reflexão, a palavra de Deus para você, nessa quinta-feira, dia 27 de julho de 2022, que tem por tema: o que você tem dado ouvidos? O que você anda ouvindo que tem te paralisado? Eu quero fazer uma leitura da parte de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 9. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Beceba. E lá em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Sabe, irmãos, Elias decidiu orar e Deus mudou a sua sorte. Elias, ele resolveu fugir para o Monte Horebe, porque ele teve medo. Então, queridos, Elias, ele resolveu fugir para o Monte Horebe com medo de uma palavra, um recado que Jezabel tinha mandado através de um mensageiro, dizendo que ia mandar matá-lo, ia fazer a mesma coisa com que ele fez com os profetas de Baal. Sabe, no capítulo 18, a Bíblia diz que Elias estava cheio do poder de Deus, ele estava cheio de coragem, cheio de força. Então ele foi lá, desafiou os profetas de Baal, chamou o rei Acabe e disse: traz aqui os profetas. Então ele trouxe 450 profetas de Baal e 400 profetas me fugiu agora o nome, de Aserá. 400 profetas de Aserá e 450 profetas de Baal, ou seja, 850 profetas. E ele desafiou esses profetas, mandou pegar 2 novilhos, construiu uma fogueira e mandou eles pedirem aos deuses dele para descer fogo do céu. Desafiou e eles foram lá, tentaram. A Bíblia diz que de meio-dia nada tinha acontecido. Eles já tinham feito tantos rituais, já tinham tirado o próprio sangue do corpo para ver se o profeta Baal fazia descer fogo do céu e nada aconteceu. Aí ele disse: agora é a minha vez. Já no final da tarde ele disse: espera aí, agora é a minha vez. Você vai ver que tem Deus, que o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel. Então ele pegou, mandou trazer 4 vasilhas de água, disse: joga bem muita água aí nessa fogueira. Construiu aqui o seu altar ao Senhor e orou e disse: Senhor meu Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, prove para esse povo que tu és Deus, o Deus vivo, o único Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Faça descer fogo do céu. E Deus ouviu a sua oração. No mesmo instante, desceu o fogo do céu e queimou todo o holocausto. A Bíblia diz que até a água que escorria da fogueira, que passava pelo chão, o fogo secou, ficou tudo limpinho, sequinho, envergonhando os profetas de Baal. E ele ganhou aquela guerra, ele ganhou aquela vitória. Ele desafiou, ele até zombou. A Bíblia diz que ele até zombou dos profetas, dizendo: cadê o Deus de vocês? Está fazendo o quê? Está dormindo? Que não está atendendo aí a oração de vocês? Vocês fazendo tanto sacrifício e nada. Ele até zombou. Então ele tinha ousadia, ele tinha poder, ele tinha força.
né? E ele venceu os profetas de Baal e mandou matar, prendeu e depois matou todos os 850 profetas. Depois disso ele saiu feliz porque ele sabia que tinha vencido aquela guerra. Mas mesmo assim ele ainda tinha um pouco de temor, porque ele sabia que era o único profeta que tinha restado, porque Jezabel mandou matar todos os profetas de Israel. Só que não sabia ele que Obadias, o seguidor dele, tinha escondido 100 profetas nas cavernas, e ele não sabia. Então, mas mesmo assim ele foi feliz, contente, e o rei Acabe foi para a casa dele e contou para Jezabel. Aí Jezabel pegou, mandou esse recado. Lá no capítulo 19, ela faz uma ameaça para Elias, e Elias se deixou abater por uma palavra contrária. O que você tem dado ouvidos, minha querida, meu querido? O que eu tenho dado ouvidos, né? Que nessa noite, que nesse dia, que nessa tarde, que nesse momento, você pare de dar ouvidos a palavras contrárias, as pessoas que não querem te ver feliz, a pessoas que querem te ver no fracasso, a pessoas que querem te ver chorando. E o que foi que Elias fez? Depois de uma vitória tão grande, ele se deixou abater, ele teve medo, ele entrou numa depressão profunda e resolveu fugir, foi correndo para o Monte Horebe. Só que no caminho ele orou, resolveu orar. Resolveu pedir a Deus que lhe tirasse a vida. Veja só, que sofrimento ele estava tendo, que pediu a Deus que lhe matasse, né? Senhor, me mate, né? Aí Deus foi tão misericordioso que mandou um anjo para ele, acordou ele depois que orou foi dormir. Isso é um sintoma de uma depressão profunda, de uma tristeza profunda, né? E ele foi dormir, o anjo acordou e disse: come aí, ó, pão, brasas quentinhas do céu. O anjo trouxe, ó, o pão quentinho na brasa e água para ele beber. Ele comeu, mas mesmo assim ele não teve força, dormiu de novo. Quantas vezes eu e você, a gente sabe que tem que prosseguir, tem que tentar, tem que ir à luta, mas muitas vezes a gente se deixa abater de novo, come, vai dormir de novo, esmurece de novo, se abate de novo. E mais uma vez Deus tem misericórdia e manda um anjo de novo. Ei, Elias, acorda, come, que é muito longo o caminho que tu vai percorrer, come. E ele comeu novamente, ganhou força, ganhou energia e foi-se embora andando por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Quando chegou lá, ele ainda estava abatido, ele ainda estava triste, ele ainda estava sofrendo e resolveu dormir, ficar lá dentro da caverna. Sabe, queridos, isso não é diferente de mim e você. Muitas vezes a gente fica na caverna da tristeza, na caverna da depressão, na caverna da angústia, porque a gente preferiu dar ouvidos a alguém que nos entristeceu, uma palavra de desânimo, né? Então, que hoje a gente se levante, a gente não se deixe esmurecer, não se deixe abater. Sabe, meu querido, minha querida, Jesus também sentiu tristeza, Jesus também se sentiu sozinho, Jesus também se sentiu abatido. Horas antes, antecedendo a sua morte, ele resolveu ir orar, ele chamou Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, e disse aqui: ficai aqui comigo, né? Ficai aqui comigo. Quando ele diz isso, ele está pedindo uma ajuda, ele está pedindo socorro, ele está se sentindo só, ele está se sentindo abatido, ele está se sentindo triste, sabe? E foi orar porque ele estava muito triste, uma tristeza profunda. Vou orar que eu estou numa tristeza muito profunda, é o que ele diz, o que a Bíblia diz, que Jesus falou. Foi necessário ele sentir esses sentimentos, essas tristezas, como um homem, um Deus que se fez carne, para sentir o que eu e você sente muitas vezes quando a gente dá ouvidos às vozes contrárias, aquelas vozes que nos querem ver paralisados, tristes, cabisbaixos, no chão, sabe? Mas Jesus, ele venceu, ele disse na sua palavra que no mundo teríamos aflições, mas ele também nos manda um recado, ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, sabe? Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de tristeza, de alegria, sabe? Tudo passa na vida, tudo passa, há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu.
Há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz isso, sabe? Mas creia que do mesmo jeito que Jesus venceu, você vai vencer. Ele diz, eu venci o mundo. Então não temas, tem de bom ânimo. A gente encontra muito essa palavra na Bíblia, tem de bom ânimo, né? Quando Jesus falou com Moisés, ele disse, não temas, tenha bom ânimo. Quando ele falou com Josué, ele disse, varão valoroso, não temas, tenha de bom ânimo, seja forte e corajoso, né? Com Sansão, com Jeremias, com Gideão. Quantas vezes a gente vai encontrar aqui na Bíblia a palavra não temas, tem de bom ânimo. Então eu fui pesquisar e essa palavra tem de bom ânimo tem um significado de shazak em hebraico, que significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte, ser corajoso, resoluto, persistente, ser ou ficar firme, seguro, ter sustento, sabe? Então, em todo o tempo, todos os dias, 365 dias, Deus está dizendo a gente, seja forte, seja corajoso, prevaleça, você vai conseguir, seja resoluto, seja persistente, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar seguro, seja firme, seja seguro, se fortaleça. Veja bem, olha o significado do tem de bom ânimo, como Deus é maravilhoso. E Ele não desamparou Elias, Deus ele não desamparou Elias, sabe? Ele estava ali naquela caverna e Elias não tinha força para sair daquela caverna e de repente veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto, veio um vento forte, mas Deus não estava no vento forte. Mas de repente aconteceu uma calmaria, tudo suave, aquela brisa suave, aquele silêncio. E Deus estava ali, né? E Elias, quando a gente sente a presença de Deus, tudo é diferente. É impossível a gente permanecer no mesmo lugar, sabe? É impossível a gente se levanta na mesma hora, quando a gente sente de fato a presença de Deus. Quando a gente sente de fato a presença de Deus, tudo muda do lugar, tudo se transforma em calmaria, vem uma paz que excede todo o entendimento na nossa vida. E não foi diferente com Elias. Quando ele sentiu aquela brisa suave, ele saiu da caverna e Deus disse, o que tu tá fazendo aqui, Elias? O que tu tá fazendo aqui, Elias? E ele disse, Senhor, só sobrou eu, Senhor, só tem eu como profeta. Jezabel quer me matar. E Deus disse, rapaz, grande é o teu caminho, grande é as coisas que tu vai fazer ainda. Olha, tu não tá sozinho não. Ainda existe 7.000 profetas que não se dobraram, não se curvaram diante de Jezabel e do profeta Baal, diante de Baal. Não só existe você não tá sozinho. Eu e você não estamos sozinhos. Existe uma multidão, tem anjos, exércitos ao nosso redor nos protegendo 24 horas por dia, sabe? E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Elias se sentia sozinho e Deus ele mandou Eliseu. Deus ele mandou Elias ir atrás de Eliseu para ser seu futuro sucessor. Ele lançou a capa sobre Eliseu, que Eliseu deixou tudo e seguiu ele, sabe? Quando Deus lança a capa, quando Deus nos chama, a gente deixa tudo, a gente esquece o medo, esquece tudo e quer correndo para Jesus, quer correndo ir ao seu encontro. Foi o que aconteceu. Ele sabia que ele estava sozinho e mandou Eliseu. E Eliseu aqui representa. E a Bíblia diz que ele foi o seu auxiliador. Está escrito lá no versículo 27, se eu não me engano. E o auxiliador representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, né? Quando Jesus foi subindo ao céu, ele disse que nós não estaríamos sozinhos. Ele ia enviar o Consolador, que seria nosso ajudador, nosso conselheiro, aquele que ajuda, que acode, que socorre, sabe?
que socorre em todos os momentos das nossas vidas. A gente não está sozinho. Você pode até se sentir sozinho aí, porque você paralisou, porque você deu ouvido a vozes contrárias, mas você não está sozinho. Você está com Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, sabe? Você não está abandonado. Você tem o auxiliador, o Espírito Santo como teu amigo. Ele é teu amigo fiel. Sabe, amadas? A mesma coisa é a história de Ana. Ana também tinha tudo para dar ao contrário na sua vida, porque ela passou muitos e muitos anos ouvindo vozes contrárias ao seu respeito. Ela era casada com seu esposo e Penina era casada também, era sua segunda esposa do seu esposo, sabe? E todos os anos, quando ela ia para levar sacrifícios ao Senhor, Penina tirava onda com a cara dela, dizia, ó, lá vem a mulher que não tem filho. Começava a tirar onda com a cara dela, perturbava ela, zombava, e isso fazia ela sofrer muito, entristecia muito o coração de Ana, que a Bíblia diz que Ana chorava amargamente, chorava tanto, a ponto de não querer comer, né? A ponto de não comer. Essa história você vai encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo do 1 ao 18, ao 19, sabe? Ela era casada com Elcana. Elcana tinha Ana como esposa, a qual ele amava, e tinha também essa Penina, que tinha vários filhos e filhas com ele, e Ana não tinha. Ana era estéril, e por ela ser estéril, ela chorava, ela sofria, porque Penina ficava perturbando ela, abusando. Então, muitas vezes, essas vozes contrárias tentam nos paralisar, que foi o caso dela, paralisando de forma com que ela deixava até de comer e chorava amargamente, né? Mas um belo dia ela resolveu arregaçar as mangas. Um belo dia ela resolveu ter um encontro com aquele que tudo pode fazer, aquele que tudo pode resolver, que é Jesus, o nosso Senhor. Então, um dia, quando ela foi oferecer sacrifício junto com seu esposo, no caminho, Penina tirou onda com a cara dela, perturbou, já vai ela, né? Tome abusar, olha aqui, mais um ano que tu não tem filho, mulher, o que é que tu estás fazendo aqui? Perturbando. Isso deixava ela muito angustiada. Então, quando ela chegou no templo do Senhor, ela resolveu orar, ela se prostrou, chorou e orava de uma forma bem baixinha. Ela só mexia os lábios, de tanta dor, de tanto sofrimento, ela não conseguia nem sair a voz. De forma que o profeta, ele olhou e viu ela só mexendo a boca e julgou. Quantas vezes a gente é julgado, sabe? Julgado por alguma atitude que a gente toma, por o nosso jeito, pela voz, eu não sei. Mas a gente é julgado por tudo, por todos, sabe? Na vida da gente sempre vai ter alguém para nos julgar, para nos apontar, para colocar o dedo. Mas confie em Deus como Ana confiou, sabe? O profeta Elias disse, por que tu tá embriagada, mulher? Abandona o vinho. E ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou sofrendo, eu estou tão angustiada, eu estou aqui orando, clamando ao Senhor. Eu estou tão angustiada, eu não sou nenhuma mulher da vida, que isso, não diga isso de mim, né? Lá no capítulo 1, versículo 15 diz, Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Aí ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, sabe? E Deus foi misericordioso e concedeu o que Ana pediu. E lhe deu seu filho Samuel, né? Aquele que ia abençoar muitas gerações, muitas vidas. Então Deus, ele sempre tem um Samuel para te dar, um Samuel para me dar, sabe? Depois de uma grande luta, vem a vitória, assim como Ana conseguiu o seu Samuel, né? Talvez eu e você também consigamos essa vitória. Não existe propósito sem processo,
Existe tempo para tudo, sabe? Um dia ela resolveu não ouvir as vozes contrárias, aquelas vozes de acusação, de zombaria. Ela resolveu se levantar e orar a Deus do céu. Quando a gente ouve as vozes contrárias, a gente dá lugar à tristeza, nossa alma se abate. É natural querermos nos esconder na caverna como fez Elias. É natural a gente se esconder chorando e deixando de comer, como fez Ana. Mas em nome de Jesus, hoje Deus vai te tirar dessa caverna, Deus vai me tirar dessa caverna, Deus vai nos tirar desse sofrimento, dessa angústia, daquilo que nos paralisa, daquilo que nos impede de prosseguir. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai destravar a nossa vida, porque Deus quer uma vida em abundância. A palavra de Deus diz que Deus quer uma vida em abundância para seus servos, né? E você não é nada o que as pessoas falam, você não é o que alguém falou, você não é o que alguém te acusou, você não é o que alguém te apontou, você não é o que alguém te julgou, você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que somos amadas, que somos escolhidas. A Bíblia diz que somos eleitas. Não fomos vós que escolheste, mas eu escolhi a vós para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, sabe? Então não foi eu, não foi você, não é a nossa força, é a força de Deus. Então somos filhas, sabe? Somos amadas do Pai, temos um Pai, temos um Deus. Então você não é o que alguém falou que você é, você é o que Deus diz que você é, você é o que a palavra de Deus diz que você é, sabe? Então, mesmo nessa pequena força, né? A palavra de Deus diz que quando a gente tá fraco é aí que a gente tá forte. Então diga ao fraco, eu sou forte, né? E você vai vencer essa paralisação, esse algo que alguém te falou, que ficou na tua cabeça. Diga a si mesmo, eu vou vencer em nome de Jesus, né? O mal não vai me derrotar, porque maior é aquele que está comigo. Então ore sem cessar, se alimente da palavra, jejue, louve, e certamente a vitória virá sobre a tua vida, certo? Pode ser como uma brisa suave, como foi o caso de Elias, que Deus ele vem, quando ele vem a gente sente, é diferente, é uma paz que excede todo o entendimento, que preenche a nossa vida, preenche os nossos vazios, preenche o nosso ser, nos dá uma alegria que transborda. Com Ana, quando ela orou, não foi diferente. Ela estava chorando, abatida, triste. O profeta julgou, mas ela se humilhou e ele ainda disse assim: vá em paz, que Deus te conceda o que você pediu. E a Bíblia diz que na mesma hora o semblante de Ana mudou. O semblante de Ana já era outro. Deus é instantâneo, sabe? Quando vem a vitória de Deus é instantâneo, é imediato, não é uma coisa para amanhã, não. É imediato. Deus, ele é Deus de detalhes. Ele deixa os seus sinais. Então, que hoje você possa se render, estar na disposição, saia dessa caverna, não tem força. O anjo do Senhor está te trazendo pão quente, cheio de brasa, água, se alimente, né? Mesmo a sua pequena força, se alimente de quê? Da palavra de Deus, né? Que você tenha fome e sede de Deus, se alimente da palavra de Deus, beba essa água da vida que é a palavra de Deus também, ore, busque sem cessar. A palavra de Deus diz que a gente deve perseverar em oração, lá em Romanos capítulo 12, o versículo 12, persevere em oração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então Deus quer que a gente esteja sempre de bom ânimo, alegre, felizes, contentes,
perseverantes, pacientes na tribulação, mesmo na tribulação, perseverando na oração, porque a vitória virá. E lembre-se, lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, Deus diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Se alguém está te fazendo chorar, se alguém está te fazendo sofrer, saiba que Deus está vendo. E Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima, querido, querida. Sabe? Que Deus possa abençoar a sua vida. E hoje, assim como Elias e Ana oraram e Deus mudou a sua sorte, que hoje você possa também orar, buscar a Deus, se render aos seus pés, para que Deus mude a sua sorte. Não é só com Ana, não é só na Bíblia, não é só com fulano, não é só com ciclano, não. Deus tem vitória para dar a você. Basta você querer, basta você buscá-lo de todo o coração. Que Deus abençoe a tua vida. Aplique essa palavra no seu coração. Fica na paz. E se puder, siga o meu canal no YouTube, Conectados à Luz, e no Instagram, Conectados à Luz. Deus te abençoe. Fica com Deus.